Nós vamos ter uma conversa, tá? Eu vou mencionar textos bíblicos, vamos ler passagens, vou mencionar. Eu não tenho cópias para vocês hoje, mas eu queria que você pudesse ouvir depois, mais tarde, no YouTube ou no Facebook. Faça anotações, faz parte dessa série de mensagens sobre aquilo que Deus tem nos confiado para nós cuidarmos. Mas antes disso, aquela nossa oração de costume. Pega a sua Bíblia, pode ser eletrônica ou de papel, e levante comigo, repita comigo essa oração. Levante comigo. Repita. Eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus para a minha vida. Eu vou ouvir o que ela diz. Eu vou obedecer aos seus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias no último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Romanos, não é isso, Cito? Qual é? Argeu, qual é o último? Não? Daniele, ajuda o Argeu. Qual é o último livro do... Malaquias. Todo mundo vai ficar de detenção e ir para a classe de escola bíblica. Você não vai sair daqui até ter os nomes da Bíblia inteirinhos, os livros da Bíblia decorados, né? Né, Ricardo? Está combinado então? Então, Malaquias, capítulo 3. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Eu não sei se você esteve conosco na semana passada, ou se você estava online na semana passada, ou se ouviu a mensagem durante a semana, mas semana passada nós falamos sobre esse tema, despenseiros, cuidando daquilo que Deus nos confiou. E eu terminei aquela palavra com algumas colocações. E algumas das colocações foram como essa, por exemplo. Como você investe a sua vida hoje fará diferença para a eternidade. Como você investe na sua vida hoje. O que você faz com a sua vida hoje? Com o seu tempo, seu talento, seu tesouro. Nós ouvimos falar sobre, a Esther mencionou, né, sobre a trombeta ecoar. Eu não quero ficar para trás. Ninguém quer ficar para trás. Muito breve nós vamos ter séries de mensagens sobre isso, né? Porque eu creio, nós cremos que a palavra de Deus nos ensina que vai ser um momento só. Não há repescagem. Para a Copa do Mundo, graças a Deus, há repescagem para o Brasil, não é isso? Porém, para a vinda de Jesus, nós cremos que quando a trombeta soar, acabou. Soou a trombeta diante do Senhor Jesus. Eternidade com Ele, ou eternidade sem Ele. O ponto é que o que nós fazemos aqui, a maneira que nós investimos nessa vida, fará diferença na eternidade. Mesmo salvos por Jesus, nós podemos ter a opção do galardão ou do detrimento. Não sei o que detrimento é isso, mas eu não quero estar no time do detrimento. Eu quero ouvir a palavra, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Terminamos domingo passado com algumas perguntas para refletir. Queria que você refletisse, não fale nada alto, mas eu vou repetir essa semana. Você realmente crê lá no fundo, que tudo que você tem é um presente de Deus? Você, não fale nada para mim, nem diga, sou você e Deus. Uma dádiva de Deus para você, seu trabalho, sua família, seus recursos. Você realmente crê nisso? Não diga para mim, você e Deus. Segunda pergunta para você refletir, e eu vou lembrar durante a semana. Você realmente crê, como aprendemos domingo passado, que você irá prestar contas a Jesus do que você fez com aquilo que Ele confiou? Segura isso aí. E por último, você pode ser descrito hoje como um servo fiel ou um servo infiel. Lembre-se que nós tivemos 3 servos. 2 servos bons e fiéis. 1 infiel. E você viu o resultado que aconteceu com ele, né? Há um autor americano, pregador, um homem de Deus, Francis Chan, conhecido, creio, de muitos de nós. Ele escreveu algo uma frase que eu achei muito marcante. Diz assim: nosso maior temor não pode ser de falharmos nesta vida, mas de sermos bem-sucedidos em coisas, em áreas que não importam para Deus. Nosso maior medo não deve ser de falharmos,
mas de sermos bem-sucedidos em coisas que não importam para Deus, não fazem parte da vontade de Deus para nós. Então, assentados mesmo como estamos, eu vou ler o Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo de número 6. Vamos pular o 1 a 5, a partir do 6. E à medida que eu for lendo, eu quero fazer algumas colocações. Eu creio que você está familiarizado, já ouviu, às vezes até ouviu de maneira negativa, como uma arma, né, batendo na sua mente, sua cabeça, tentando convencê-lo que você precisa contribuir, tem que fazer, senão, não é esse o objetivo. Deixa a palavra falar com você, deixa o Espírito Santo falar com você. Mas alguns realços que eu quero fazer aqui nesse texto. Versículo 6. Malaquias 3, versículo 6. Ricardo, eu tenho diferente do que você tem na tela, então. Não é Miqueias, é Malaquias. That's okay, eu vou ler. Tá bem? Malaquias diz assim: de fato, eu, o Senhor, eu não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, povo de Israel, não foram destruídos. Há algo que está presente em toda a Bíblia, desde Gênesis, capítulo 1, Deus, Criador, céu e terra, tudo que existe, o universo. Capítulo 2, ao final, ele coroa a criação e diz, muito bom. Até então ele falava, é bom. Quando chegou o momento que ele criou o homem, ele disse, é muito bom. Homem e mulher foram criados. Logo no capítulo 2 também nós vemos que ele foi além disso, porque ele colocou o homem em um paraíso. E ali naquele paraíso, ele o colocou para que ele pudesse cultivar. Melhore isso, Adão, eu estou entregando a você algo já completo, um paraíso. Cultive, faça melhor. Entreguei desse jeito já perfeito, melhore se é possível tal coisa. E também ele diz, guarde, proteja, para que nada de ruim possa acontecer. Vocês sabem o que aconteceu, né? Mais tarde, Deus, na sua infinita sabedoria, se dá conta que Adão não vai dar conta de cuidar do paraíso, cultivar e guardar. Ele diz, far-lhe-ei uma ajudadora, idônea, alguém que é compatível, que compartilhe esse mesmo propósito com ele, essa mesma missão. Por isso a ideia de missão, submissão, não é inferior, debaixo da mesma missão, marido e mulher. É o ideal de Deus para o casamento. E o Senhor, nós vemos lá no capítulo 3, que ele vinha ao cair da tarde para andar com eles. Qual é o ponto, pastor Renato? É que Deus, em todo o tempo, como ele está falando com a nação de Israel, como se fosse uma pessoa. Quando ele diz assim, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Está uma conversa. Deus procura, deseja o relacionamento. Ele não fica impassível, ele vê a nossa condição. Mas ele começa dizendo o seguinte, ó povo de Israel, eu não mudo, por isso vocês não são destruídos. Em outras palavras, vocês precisam ouvir, e ele vai falar para o povo, e o Cristo vai falar para nós também, é que existem coisas que nos separam de Deus. A consequência da desobediência de Adão e Eva foram terríveis. Começa com vergonha de Deus, escondendo-se de Deus, com medo de Deus, eventualmente com aquela maldição agora para Adão e também para a Eva, mas finalmente lá nos capítulos 23 e 24, que eles são expulsos. E ali, gente, que absurdo, Deus coloca um querubim, uma criatura celestial, e coloca uma espada flamejante para que eles não pudessem voltar. À primeira vista parece que Deus é mau, né? Deus não perdoa. Mas lembra que eles desobedeceram a Deus quando Deus falou, ouça, o paraíso é seu. Esse canto aqui é meu. Não toque nele. Tem tudo que eles fizeram. Tentados, enganados, mas eles foram lá e pegaram e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então por que Deus colocou aquela criatura, aquela espada? Porque se eles voltassem ao jardim e comessem da árvore da vida, sabe o que aconteceria? Estariam perpetuamente vivos longe de Deus. Você imaginou a tragédia? No capítulo 3 ainda, versículo 15, ele fala, da sua descendência,
Ele estava falando com a serpente, mas se referindo à mulher também, da sua descendência, haverá inimizade entre você, Satanás, e a descendência da mulher, mas ele irá esmagar a sua cabeça. Deus já estava prometendo redenção, por isso ele fechou a porta. Mas o ponto é, pecado sempre nos separa de Deus. Nós não podemos, só um frutinho de nada, foi uma coisinha, por que não? Voltando para aqui o texto de Malaquias. Por isso ele está dizendo, meu relacionamento continua com vocês, continua com Israel, continua conosco. Por isso nós não somos consumidos, mas ele vai nos dar instruções, que é que nós precisamos consertar. E o versículo 7 diz assim, desde o tempo dos seus antepassados, obrigado, Ricardo, vocês se desviaram dos meus decretos e não me obedeceram. No jardim, como de tudo, menos esse cantinho, desobedeceram. Ao longo dos anos, os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, o povo faz o contrário. E essa praga, essa maldição continua conosco. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. E aqui Deus, mais uma vez, olha o relacionamento, ele faz um apelo, fez a eles, faz conosco. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Esse amor inescrutável, não importa a profundidade do buraco. Nosso Deus é tremendo, o amor dele é maior do que os maiores buracos que a gente se encontra, que a gente possa se enfiar. Mas eles perguntam, mas Senhor, como voltaremos? Aqui Deus vem e trata, e fala bem diretamente, diz assim, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que roubamos? E ele deixou muito claro, uma coisa tão estúpida, tão simples, diria, né? Nos dízimos e nas ofertas. Um mandamento do Senhor. Se o tempo permitir, eu vou mostrar versos que vão dizer, isso não acabou no Antigo Testamento. Nós não somos a nação de Israel, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse princípio continua se aplicando. Nos roubamos, nos dízimos e nas ofertas. E ele continua, vocês estão debaixo de grande maldição, porque vocês estão me roubando. Mas quando vocês fazem isso, eu acrescento, não afeta somente a vocês, a nação toda está me roubando. E ele vai no versículo 10, tão conhecido, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei, versículo 11, que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. O que é que nós vemos aqui? Algo tão simples, né? Deixem-me ilustrar, fazer algumas colocações. Antes mesmo de Deus dar esse estatuto, esse mandamento para o povo de Israel, lá em Levíticos 27, 30, Abraão já começou essa prática, generosidade do coração. Você vai lá no capítulo 14 de Gênesis, você vai ver que Abraão, Deus deu a ele uma grande vitória, e ele tinha muitos despojos. O que é que ele fez? Um certo Melquisedeque, é um personagem da Bíblia, muito importante mais tarde, mas aquele Melquisedeque estava ali, e o Abraão foi e deu a 10ª parte de tudo que ele conquistou, deu para ele como oferta. Ele era um sacerdote do Senhor. Mais tarde, lá em Levíticos 27, 30, como eu mencionei, o Senhor deixou bem claro, igual no jardim, todo o paraíso é seu, isso é meu. Aqui Deus fala para o povo de Israel, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Já bem de cara. Ele faz isso. Quando Jesus esteve entre nós, você lembra que ele diz, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. Lá no Antigo Testamento ele falou, não matarás, mas ele disse, se você chamar alguém com ódio, né, se você falar, chamar de louco, alguma coisa assim, você já cometeu esse homicídio.
Ele falou sobre adultério. Lá no Antigo Testamento fala na lei que não adulterarás. Mas ele disse, se você olhar já com más intenções, você já cometeu o adultério. Então Jesus aumenta a intensidade. Ele não abole os mandamentos. Quando vem a parte dos dízimos e ofertas, a única vez que Jesus mencionou dízimos e ofertas foi o seguinte, em Mateus 23 e 24. Mateus 23 e 24 diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do cendro e do caminho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês com um mosquito e engolem um camelo. Ele está sendo bem duro. O ponto que ele está dizendo é o seguinte, não parem de dar o dízimo, mas não deixe de usar justiça e generosidade para com todos ao seu redor. Jesus ainda, rapidamente, lembra daquela viúva que ele estava vendo ali no gasofilácio, olhando quem dava a oferta? Aquela viúva deu tudo. Então, naquele caso, era 100%. Ele disse, essa deu mais que todo mundo, porque ela deu do que lhe falta, deu tudo que tinha. Zaqueu, quando Jesus foi à sua casa, lembra-se, ele retornou 50%. São alguns padrões. Então, não há nenhuma maneira de nós dizermos que isso foi para o Antigo Testamento, não serve mais no primeiro. Mas com um tempo apertado, deixe-me ilustrar isso. Eu tenho aqui um pão de forma. Eu já pedi a alguém para contar. Se você pode ver de onde você está, existem 22 fatias nesse pão. Quantas fatias? 22. Como é que eu posso entender esse conceito? Todos os dias o Senhor faz assim, olha, aqui Renato, a provisão para o seu dia. 22 fatias. Recursos, o dia, a saúde, o acordar, o trabalho, a provisão de Deus. E quando ele fala de dar o dízimo, o que ele está se referindo? Quanto é isso? O que é o dízimo? 10%, né? A palavra dízimo quer dizer 10%. Quanto é 10% dessas 22 fatias? 2. Vamos ser 2,2. Podemos arredondar para 3? Vamos ser generosos, vamos além dos 10%? 10,5%. 3 fatias. Então, quando o Senhor me dá a saúde, me dá o trabalho, me dá a provisão, Ele me entrega aqui 22 fatias. O que é que Ele me instrui para fazer? Eu honrar a Deus com minhas premissas quer dizer o quê? Eu vou abrir o pacote. Quantas fatias eu vou tirar? 3 fatias. Primeiro do Senhor. E o que é que eu vou fazer com as 19 que sobram? Agora eu vou cuidar da minha vida, não é isso? Aluguel, gasolina no carro, o remédio na farmácia, a roupa, o sapato, o brinquedo da criança, o que seja. Faz sentido? É tão simples, não é isso? Qual é a nossa tendência? Sendo honestos. Qual é a nossa tendência? A gente abre a provisão de Deus, 4 fatias para o aluguel, 1 fatia para o carro, outro para as compras. Esse não jogou fora as casas. Ah, mas gente, é verão, eu tenho que dar um passeio. Então, ok, mais 3 fatias, né? Ok, mais aquilo ali. Aí no final, quando chega assim, Senhor, I'm so sorry. Não deu. Aí o Senhor vem e fala o seguinte, voltem para mim. Voltar para o Senhor, por quê, Senhor? Eu sou crente, estou lá na igreja, né? Participo dos ministérios, ajudo com o tempo. Eles vocês me roubam com os dízimos e ofertas. Então, qual é a simplicidade da palavra que eu creio que ele está dizendo para nós? Deus quer um relacionamento. Quando eu olho para Adão e Eva, eu falo, gente, que estupidez. Um paraíso inteiro, eles tinham que, lógico que Satanás ajudou, mexer com as coisas do Senhor. O triste é que essa tendência continua acontecendo hoje. Tão simples. Isso é um termômetro da nossa confiança em Deus.
Porque se eu confio no Senhor, eu sei que mesmo na dificuldade, o Senhor me deu, primeiro honrá-lo. Provérbios 3 fala, honre a Deus com as primícias. Primeiro, depois, agora eu vou trabalhar com aquilo que o Senhor me outorgou. Se eu preciso de mais, Senhor, dá-me mais. Mas à medida que o Senhor dá, tudo para Ele. Precisamos aprender a confiar. Precisa haver uma mudança radical nas nossas vidas. Esse voltar para Deus é muito mais do que dizer, Senhor, aqui é a minha vida, eu te entrego e tudo bem. Coloque isso na prática. O criador da igreja metodista, ou aquele que Deus usou para criar a igreja metodista, João Wesley, ele falou, infelizmente, a última parte do ser humano que se converte são os seus bolsos. Ok. Mas se o coração está transformado, uma das primeiras áreas de verificar seria na parte da confiança no Senhor, da provisão. Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo, eu creio que tudo que eu tenho foi o Senhor quem deu. Com isso eu estou dizendo que Ele vai um dia me pedir contas. E eu estou certo que quando Ele me pedir contas, eu digo assim, eu fui fiel. Aquilo que o Senhor me confiou, eu entreguei ao Senhor. Eu creio que nós precisamos fazer uma transformação. Eu me lembro quando eu estava recém-convertido, poucos meses, eu era um jovem envolvido nos ministérios da igreja lá no Brasil. E o pastor, que já está na glória, ele, não sei se era prática da igreja, ou porque eu tinha promessas de sei lá o quê, assim, de ministério, ele me escreveu uma carta. Naquela carta ele colocou simplesmente assim, Renato, eu não sei como é que está o seu coração, a sua vida em relação a Deus. Mas baseado nas suas contribuições de dízimos e ofertas, algumas coisas estão fora do seu lugar. Fiquei com uma raiva, amassei aquele papel, marquei um apontamento com ele para brigar com ele. Mas até chegar lá, o Senhor falou profundo no meu coração. Eu fiquei zangado, por quê? Porque ele colocou o dedo na ferida. Eu estava falando uma coisa, praticando outra. Graças a Deus que Ele abriu os meus olhos para saber que tudo vem de Ti, Senhor. Senhor primeiro. Agora, Pai, eu quero honrá-lo com o restante que eu vou ter na minha vida. Nós vamos voltar nesse ponto nas próximas semanas com mais ensino. Mas com o tempo que nós temos, eu queria deixar essa palavra com você. Confia no Senhor. Conserta esse aspecto se não está correto. Se está, continue confiando no Senhor. Ele honrará você. Ele prometeu que vai cuidar de você. Vai guiar até na necessidade. Mas se você não está praticando esse aspecto da fé tão simples, um termômetro mais fácil de usar, pondere, reflita, hoje, mude de direção, mude o seu compromisso com Deus. Diz, Senhor, a partir de agora, tudo que eu tenho, em primeiro lugar o Senhor, depois as demais coisas vão acontecer. Amém? Podemos ficar de pé e receber a palavra de bênção. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu a oportunidade de celebrarmos tantas coisas. O amor que nos une, Pai, com pessoas que passam situações difíceis, ó Pai. Também o amor que nos une ao celebrarmos as conquistas, as alegrias, os presentes que o Senhor tem dado para nós. A alegria de saber que o Senhor tem nos dado, Senhor, oportunidades de, como igreja, família, para realizar tanto. E o Senhor se mover em nosso meio de maneiras tão tangíveis. Pela vida dos jovens, da vida das crianças, das famílias que se congregam aqui. Nós te damos graças por isso. Mas, Senhor, hoje nós queremos renovar diante do Senhor. E eu oro pela nossa igreja. Esse concerto com o Senhor. Um concerto de dizer, tudo, Pai, vem de Ti. E a partir desse momento, Senhor, a minha prática vai mudar. Eu quero honrá-lo, Senhor, com as primícias de tudo que o Senhor me concede. Do tempo que o Senhor me concede.
dos talentos e dons espirituais que o Senhor tem me dado. E principalmente, Senhor, dos recursos financeiros que o Senhor tem me dado. Ô Pai, a minha mente assim não entende, porque o Senhor podia ter usado anjos para evangelizar o mundo, o Senhor nos deu esse privilégio. O Senhor pode a qualquer momento para curar, mas o Senhor nos usa para curar. O Senhor nos usa para encorajar. Mas ainda me escapa, Senhor, como sendo o Senhor de todas as coisas, o Senhor nos dá o privilégio de manter a sua casa e os ministérios. Então, Senhor, fala o nosso coração. Nós queremos dizer ao Senhor que nos chama para voltarmos. Nós queremos dizer, sim, Senhor, estou de volta. Aqui estou. O que eu tenho, tudo que o Senhor tem me confiado. Honrarei o Senhor com essas coisas, consagrando as primícias, Senhor. Faz isso em meu coração, faz isso em nossos corações. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um de vocês, agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz, povo de Deus.